Alô, alô, Celso Oliveira, Território MLS, entrevista hoje com Felipe Andrade do Houston Dynamo, que vai falar um pouco pra gente da sua ascensão desde o Fluminense até o Houston aqui na MLS, né? Um ano de 2025 que vai acabando. E comigo, né, meu parceiro de entrevistas, Felipe Silva, diretamente de Ohio. Como é que está hoje, Felipinho? Tudo tranquilo com você, Celso? Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. É um prazer estar falando também com o meu xará e vamos bater esse papo legal aí com a gente. Beleza, o Filipinho vai conduzir a entrevista com o Felipe hoje, né? O Filipinho tem uma ascensão lá no Rio de Janeiro e conhece muito bem a base do Fluminense e pode começar com a sua primeira pergunta, Filipinho. Felipe, primeiro é um prazer estar falando com você. Muito obrigado por bater esse papo com a gente. Eu queria saber como é que foi essa transição da base para o profissional. Você viu alguma diferença no volume de jogo, na intensidade de jogo? Teve alguma dificuldade ali no começo, quando você chegou no profissional? Fala, Felipinho. O prazer é todo meu. Agradeço pelo carinho. Mas, claro que tem alguma diferença da base profissional. Cheguei no Fluminense com 13 anos. Fui me desenvolvendo, crescendo na equipe. Eu acho que foi um ponto essencial para mim poder chegar ao profissional, que acho que foi em 2021. Fui jogar a Copa São Paulo, que é um campeonato também de alto nível para sub-20, para a molecada, e que me preparou bastante para chegar no profissional. Chegando no profissional, na época era o Diniz, e um grande treinador que tinha um jogo muito mais rápido, um poder de físico maior, e no começo eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso, em parte técnica, mas fui evoluindo, crescendo bastante nos primeiros treinos, e eu acho que quando eu comecei a temporada com eles, eu cheguei a treinar bastante, já comecei a pegar mais, a poder crescer com eles, e isso foi um ponto importante para ter uma sessão na minha carreira. Já pegando um ganchinho, já que você mencionou do Diniz, né? Você mencionou que o jogo dele era muito rápido, que no começo teve um pouco de dificuldade. Qual foi a coisa que mais te surpreendeu no trabalho dele que você olhava e falava, caramba, esse cara é muito diferente? Porque os atletas que treinam com ele, que jogam com ele, sempre falam que o jogo dele é muito diferente, que é difícil, você precisa de um tempo até você se acostumar. O que, que você achou, no geral, do trabalho do Diniz e até mesmo o tato que ele tem com jogadores jovens e consegue desenvolver esses jogadores? Sim, ele faz um grande trabalho. É um jogo, como vocês podem ver, é um grande treinador que tem um estilo de jogo mais diferente, que mais posse de bola, e é um cara que ele busca cobrar o seu melhor. Tipo, você poder cada dia melhorar, cada dia querer mais retendo a bola, e ter essa posse de bola é muito importante, tanto em cada jogos para poder chegar ao objetivo final, que é fazer o gol. E, claro, no começo é um pouco difícil, mas quando você consegue se adaptar a esse jogo, esse estilo, você só tem a crescer. Ali em 2023 também, quando você sobe para o profissional, você participa da conquista da Libertadores, né? Você está no grupo, joga alguns jogos, participou de alguns minutos. Como é que foi ser tão jovem, vivenciar aquela experiência do maior título do clube, de estar jogando com jogadores tão experientes como é Ganso, Cano? O que, que você ganhou daquele momento ali, dentro de campo e fora de campo também? Um momento muito especial para mim, que, como eu te falei anteriormente, subindo foi o meu primeiro ano no profissional, e poder jogar ao lado desses grandes jogadores como o Ganso, Marcelo e Felipe Melo, e todos que faziam parte da equipe. Para mim foi uma experiência enorme poder treinar com eles, conviver o dia a dia, e eu acho que isso, para mim, poder observar esses caras que já têm uma carreira incrível, é muito importante para o meu crescimento também, poder estar observando e poder melhorar.
Eu acho que foi um ano maravilhoso para nós, né, poder jogar esses jogos grandes e poder conquistar a Libertadores, que foi um fato histórico para a gente, que vai ficar marcado na nossa memória, e poder ser campeão também com eles, com o Fluminense, uma grande equipe. Eu fiquei muito feliz, e isso é muito importante para minha carreira, para o clube, e muito feliz pela conquista. Só falar rapidinho, Felipe, que o time de 2023, né? Tinha. Eu tô lendo aqui, né? Os artilheiros. Sim, Tinha Cano, Arias, Lima e John Kennedy. sim, Fraco, sim. fraca linha de ataque. E o que é interessante também, quando eu tô aqui vendo, vários jogadores que estão na MLS, right? Por exemplo, o Gabriel Pirani, né? É uma escolinha, né? Do Fluminense que acabou aqui na MLS, né? Qual o contato que você tem com algum desses jogadores do Fluminense que acabaram aqui, talvez um Marlon, né, que teve aqui no Uhum. passado? Algum contato com a escola do Fluminense de 2023? Então, eu cheguei a jogar alguns jogos contra eles, contra o Marlon, que estava no Los Angeles, né? Sim. Cheguei a conversar com ele, com o Piranha ainda não cheguei a jogar contra, mas de vez em quando a gente troca umas mensagens, a gente conversa, mas é isso. Só agora entrando em 2024, né, no Fluminense ali, você tem um início de carioca muito bom, muito positivo. Você joga como primeiro volante. E a expectativa da torcida, até de quem cobria o Fluminense naquela época, de quem acompanhava o Fluminense, é que você teria mais sequência, né? E eu acho que não foi uma coisa que aconteceu. É uma coisa que te deixou frustrado, que uma coisa que você de repente achou que deveria ter alguns mais minutos. Chegou a ter uma conversa de alguém dentro do clube ou nada relacionado a isso? Não, como eu sempre prezo para mim, eu tive essa oportunidade de poder jogar o Carioca, que como o profissional tem as férias e no começo do Carioca eles sempre colocam os moleques da base e poder ter essa oportunidade de começar jogando, começar a jogar numa função que eu não tinha jogado ainda. Foi uma função que eu me preparei e poder me destacar no Carioca nos primeiros jogos. Eu acho que foi importante para mim, para me ter confiança, para poder jogar mais, porque eu estava jogando, mas não todos os jogos, alguns jogos eu entrava, outros não, mas eu estava sempre disposto a jogar e não fiquei frustrado. Eu sei que é o futebol, mas quando eu tiver uma oportunidade, vou poder dar o meu melhor. Sim. Pode continuar, Celso, com o Houston agora. Beleza, então vamos sair um pouco da sua passagem pelo Fluminense, né? Então, uma porta se fecha, a outra abre, né? Então, fala um pouco pra gente da negociação que abriu as portas para você vir para cá num empréstimo, né? Um empréstimo que foi muito bem sucedido. Como é que foram essas negociações? Haviam outras equipes da MLS que estavam querendo contar com seus serviços naquela época? E como é que você viu a notícia de que você estava indo para a Major League Soccer no momento? A notícia chegou pelo meu empresário, acho que ele teve uma conversa com a equipe, acho que já viu me observando, e quando teve essa oportunidade, a gente sentou para conversar e sei que o Houston é um grande clube, eu fiquei muito, muito feliz por, por esse carinho de vir poder negociar comigo, e quando a gente conversou, como eu não estava jogando muito no Fluminense, a gente entrou em um acordo para vir de empréstimo, vim de empréstimo com a segunda equipe, chegando aqui, claro, é outro futebol, é outra cultura, é um pouco diferente, mas no começo tive um pouco de dificuldade, cheguei no segundo time e pude treinar com os caras, poder evoluir, pegar o ritmo deles, e chegando no segundo time comecei a jogar alguns jogos com eles, acho que uns 3, 4 jogos, para poder pegar ritmo e treinando também com o primeiro time. Comecei a treinar com eles, o Ben, o treinador, começou a gostar de mim e poder ficar treinando mais com ele. E teve um amistoso também para se preparar para o jogo da MLS, para o campeonato.
eu pude jogar esse jogo e foi bem, e os caras chegaram em mim, falaram que vai ter mais chance no primeiro time, e continuei trabalhando no segundo time, segunda equipe, e fui evoluindo, jogando. Quando chegou a minha oportunidade, tive essa felicidade de poder jogar com eles, de poder se destacar na primeira estreia, para poder fazer um gol, ajudar a equipe, e foi um ponto essencial para mim, para essa negociação com o primeiro time, poder firmar o contrato com eles e pegar essa sequência de jogos que eu estava precisando para dar confiança, poder ajudar a equipe e jogar um grande campeonato que é a MLS. E só rapidinho antes de passar a bola de volta pro Filipinho, você via a MLS como no momento? Você era uma liga que você via em ascensão, e não, o Messi já estava aqui. Com quais olhos, né? Obviamente você falou que o Houston era uma grande equipe e tal, mas qual era o seu conhecimento, né? Seu empresário, você, vamos lá para os Estados Unidos, uma liga de expansão, tal, vai ter oportunidades para você, tá crescendo, a Copa do Mundo tá chegando, tem World Cup chegando aí também. Então, eu só queria entender um pouco da percepção do jogador brasileiro da liga, né? Porque às vezes é um pouco errada, né? Então, já mudou também? Acho que é uma boa pergunta também. Então, eu já tinha um pouco na cabeça como que era o campeonato, porque eu acompanhava, de vez em quando assistia alguns Legal. jogos da MLS, mas, claro, muita gente também já chegou em mim e falou como que era, o meu empresário também me passou como que era o campeonato, e depois que eu fiquei sabendo que eu vinha para cá, fui buscar mais conhecimento sobre o campeonato MLS e vi que é um campeonato difícil, tem grandes equipes, é um jogo mais forte, muita correria, tem que ter muito físico para poder aguentar todos os jogos. E quando eu comecei a jogar, eu percebi que era isso que eu imaginava, que eu pensava, e eu acho que tá só crescendo. Felipe, você acabou de mencionar agora da questão do jogo ser mais rápido, da adaptação um pouco à liga. Como é que tem sido, assim, nesse primeiro momento? Você vê um jogo diferente do que é a Liga do Brasil, o Brasileirão, né? O Brasileirão parece ser uma liga um pouco mais técnica, que aprecia muito também contra-ataque, jogos rápidos, bola nas costas. Como é que tem sido isso? E também uma segunda pergunta, né? Assim que você sobe, você tem o Arthur, que é capitão de time, muito experiente. Ele te ajudou nesse processo de chegar no profissional, entender melhor como é que é a MLS, entender melhor o que você tem que fazer. Ele te deu alguns conselhos. Então, o campeonato MLS ele é mais físico, como eu te falei anterior, e o brasileiro, como é um campeonato longo e tem mais jogos durante o ano no Brasil, acaba sendo mais puxado. Claro, e em relação à técnica, no Brasil também eu achei um pouco mais técnico, aqui mais forte, mais físico e também muita bola longa, mas a gente foi se adaptando ao campeonato, à forma de jogar, como você falou, já tinha um brasileiro, o Arthur, tanto o Arthur, o Júnior Urso e outros brasileiros aqui, que me ajudaram bastante. O Arthur me deu muita dica, como que era o campeonato, como que eram os jogos. É um cara que vem me ajudando bastante. E eu sei que próxima temporada vamos só crescer e buscar coisas maiores. Posso ir? Falar rapidinho aqui um pouco de estatísticas, né? E obviamente a estatística sobre você, não sei quanto você sabe, né? Mas o site FBref, né, que compara jogadores entre a liga inteira na posição, coloca você como um dos mais altos percentuais no quesito ofensivo, né? De apoio, de fazer gols, de gerar oportunidades para os seus companheiros, né? Gostaria de saber um pouco do estilo, né, que você considera o seu estilo de jogo que te permite, né, ser um jogador tão efetivo na parte ofensiva, né, mesmo sendo um jogador de defesa. Então, mesmo sendo um jogador de defesa, como eu já joguei no Fluminense
como zagueiro e também como lateral direito. E lateral esquerdo também, que foi minha estreia, e poder chegar aqui e ter essa versatilidade, poder jogar em outras funções. Eu prezo também em buscar melhorar essa parte ofensiva. Quando eu comecei a jogar aqui, no lateral esquerdo, ele acaba subindo muito, acaba subindo muito para o ataque, e poder criar chance para poder colocar meus companheiros na cara do gol e também ter chance de fazer gols. Acho que isso me motiva a querer melhorar, a querer atacar mais, e eu acho que isso é algo importante para minha carreira. Mas e o follow-up, né? Como a gente diz aqui, o quanto desse jogo, né, que você tem apresentado ofensivamente vem da base, né? Vem do passado e versus a influência do técnico Ben Olsen e como ele prepara a equipe, né? Já estamos fazendo a transição para a equipe principal, né, onde você atuou esse ano, mas isso é um desenho técnico e tático do técnico Ben Olsen, que já está no comando da equipe há alguns anos, é uma assinatura dele, né? E eu sei que é um pouco injusto, né? Mas compara, né, um técnico como ele com o Diniz, né? Só para a gente ter um desenho, né, de como são diferentes as personalidades que o jogador tem que lidar na sua carreira. Então, eu já tenho um pouco de poder ofensivo e com o Ben também ele reforçou isso, que o estilo de jogo também é para frente, buscar o objetivo que é o gol, tocar, passar e criar a chance. É um grande treinador, a gente vem se preparando cada dia, treinando bastante, e ele passa essas informações para poder ser mais ofensivo, ser mais agudo e buscar mais essas chances de fazer o gol. Vamos mandar, Felipe. Já falando da temporada 2025 com o Houston, né? A gente sabe que, infelizmente, o Houston já não tem mais chance de chegar aos playoffs ou aos play-ins. O que você acredita que faltou para que o Houston concretizasse isso, chegasse numa posição um pouquinho melhor, estivesse brigando? E já pensando para a temporada que vem, quais são suas expectativas? O que você acha que pode melhorar dentro do seu jogo? O que você acha que coletivamente o time pode melhorar? Então, a gente fez grandes jogos, a gente está fazendo um belo campeonato. Claro que teve alguns jogos que a gente acabou pecando em algumas coisas que poderiam ter sido melhores, mas é o futebol, a gente levanta a cabeça, vai para o próximo jogo e vamos sempre buscar ganhar. Teve alguns jogos que a gente estava ganhando e acabando errando em alguns aspectos, mas a gente tá mesmo não classificado, estamos focados, treinando para o último jogo, que vai ser agora sábado, e vamos buscar fazer um grande jogo, poder sair com a vitória, e creio que na próxima temporada voltar a fazer uma grande temporada, poder se preparar mais ainda, melhorar os aspectos que a gente poderia melhorar, tanto como individual como equipe, e eu tenho certeza que todos juntos, todos focados no mesmo objetivo, que é buscar um título, buscar melhorar, creio que vamos fazer uma grande temporada. O Bro, explica pra mim como é que as janelas de transferência da MLS, né? Que você tem uma equipe, né, que começa o ano, aí no meio do ano, né, você tem grandes competições, né? E pelo calendário ser invertido, você tem essa oportunidade de ter jogadores, né, adicionais, né, para o restante da equipe, né? Então chega o Serjão lá de Cincinnati, né, e vocês constroem um ninho brasileiro aí em Houston, né? Então comenta para mim como é que funciona, né, essa história de transferência no meio do ano, né? Que eu acho que é um pouco, vou dizer, bem assim particular da MLS. E o resultado, né, que foi esse ano do Houston, né, com o Sergião chegando e várias outras novas faces, como o Jonathan Bond e tal. E como é que foi esses últimos meses tentando se reerguer no campeonato? Cara, é uma transferência que ajuda todas as equipes, né? No começo
acabei estranhando um pouco, mas eu busquei saber, ter conhecimentos mais sobre isso. E eu acho que com essa transferência do Sérgio também indo para cá, um grande jogador, estava jogando no Cincinnati, veio para cá nos ajudar, tanto o Bond também, e são jogadores que vão agregar com a gente, o Sérgio também, que é o brasileiro, e também poder se adaptar aqui, para poder jogar com a gente, poder ajudar a equipe. É um cara que vai ser essencial para a próxima temporada. Pode falar. Eu só queria perguntar de um jogador específico do Houston, né, que é uma promessa americana, que é o Jack McGlynn, né? McGlynn. Ele jogava no Philadelphia, chegou no Houston. O que você observa dele ser tão diferente nos treinamentos, nos jogos? O que você está ganhando jogando junto com ele, que você pode falar mais um pouquinho assim? Cara, é um cara que trabalha muito, um cara que treina bastante, está sempre focado, e é um jogador que tem um potencial enorme, e como considero ele como estrela aqui. É um cara que decide jogos, que chuta muito, você vê a maioria dos gols dele. É um cara que Pode tem só no muito, ângulo. um cara que tem muito a Só crescer e golaço. ajuda muita gente, a equipe. É um cara essencial para nós. Então, mais uma, né? Mais um que chegou, né, para ser parte do elenco, né? Então, muitas faces novas. Então, chegou o Júnior Urso também, chegou esse ano, brasileiro também aí. Como é Antônio que tá a Carlos vida também. pessoal aí, brother? Eu gostaria só de saber como é que é a vida em Houston, é uma cidade quente, né? Então você não lida com o inverno terrível aqui dos Estados Unidos, muita cidade, com o Filipinho tá lá em Ohio, perto do Columbus, Frio. friozinho, né? Frio, tá começando o frio já, né, Filipinho? Tá frio aqui. Mas diz aí a vida em Houston, como é que tem sido, cara? É uma cidade, né, progressiva, tal, legal, e como é que tá a sua família, tal, a parte, assim, extra-campo, como a gente diz. Minha família tá tudo bem, graças a Deus. Só muita saudade, né? Fiquei muito tempo longe, minha distância maior. Mas no começo aqui custei um pouco me adaptar, porque era outra cultura, outra língua. E quando eu cheguei aqui estava muito frio. Aí fui me adaptando, do nada começou um calor, ficou muito quente. Muito mais Abafa, que o Brasil. é uma Me abafa, abafa, bro. muito mais que o Brasil. Mas com o decorrer do tempo, fui me adaptando ao clima, à cultura, e acabei me adaptando, e acho que isso foi importante para mim ter uma sessão no clube. Legal. Na pessoal, você cresceu na região do Rio de Janeiro ou não? Não, eu cresci em Boa Viagem, Ceará. No Ceará também, que é Ceará. muito quente. É, Mas é que É aquele quente quente seco. também. É É seco, né? quente. lá é seco. É tipo um Palm Mas Springs aqui, não sei se você já sim, sim, vieram aqui para aquele aqui é muito mais quente que Temecula lá. Open. Isso. Estamos aqui já com 23 minutos de conversa. Agradecemos muito já o que você já dividiu com a gente, né? Uma jornada muito interessante lá das categorias de base do Brasil. Agora brilhando aqui na MLS, seus serviços têm sido indispensáveis para a equipe do Houston Dynamo durante 2025. Infelizmente, né, vai ficar de fora dos playoffs, né? Fica um gostinho amargo. Filipinho, mais alguma pergunta pro Felipe Andrade antes de deixar ele voltar aos treinamentos para hoje? Na verdade, eu só queria perguntar sobre a questão dos fãs, né, da torcida. Como é que tem sido também esse contato com eles? Eu sei que é uma cultura diferente da do Brasil. Como é que, mais ou menos, você vê esse contato e tudo? Como é que tem sido? Então, a torcida é uma torcida muito apaixonante, né, do Houston. No começo, eles me acolheram muito quando eu cheguei. Muitos fãs me mandando mensagem de apoio em todos os jogos. Eu acho que tá tendo que crescer a torcida, cada dia crescendo mais, e eu acho que ele, com esse apoio deles, vai ajudar muito a nossa equipe, poder fazer grandes jogos e poder chegar a um objetivo maior. Beleza. Situação, dá Então, tempo de fazer só esse joguinho de pergunta no final, agora? claro, eu ia falar. Eu tenho uma aqui, então você faz as suas
Né, o joguinho de perguntas é sempre interessante. Você manda ver aí, eu tenho uma no final aqui. Vamos fazer uma cada, a gente faz uma cada. Eu faço Não, uma, eu só tenho uma, então por só tem uma. favor, Tá. manda ver. Só um bate-ponto rapidinho, Felipe. Então, eu queria saber quem é a sua maior referência dentro do futebol, um cara que você se inspirava, que você olhava. Ora, no futebol, Cristiano Ronaldo, para mim, é um cara que é batalhador, trabalha muito e é um cara que eu me inspiro bastante. Você vê que mesmo com a idade dele, ele consegue manter um alto nível. E é um cara que eu admiro muito. E outra pessoa também que antes eu assistia muito ele, que eu gostava de ver os jogos, de me inspirar, era o Thiago Silva. Um cara fenomenal e era uma função que eu gostava de fazer e poder observar ele e crescer vendo ele jogar. Acho que isso me ajudou muito. O seu momento mais marcante na carreira até agora? É campeão da Libertadores. Campeão da O jogador, Libertadores. desculpa, o jogador que mais te impressionou dentro de campo pode ser a favor ou contra? A favor. Mas como? É o cara que... O cara que você olhava nos treinos e no jogo e falava, esse cara aqui é muito diferente. Marcelo. Marcelo. Marcelo, pra mim, é um cara muito diferente. Jogava muito. Mesmo, Você tem, mesmo já na avançada. Já. Craque. Craque. você tem algum Escapou hobby? da MLS, infelizmente. Desculpa, Felipinho, vai. Não, desculpa. Você tem algum hobby fora do futebol? Hoje o meu hobby é fazer aula de inglês. Very good. Por favor. Qual é o jogador mais resenha do Houston? Do Houston, Júnior Urso. Júnior Wilson. Qual o Tem cara estádio que mesmo. mais te impressionou na MLS? Sem ser o do Houston, um estádio que você falou, pô, é muito legal jogar. Deixa eu ver. Los Angeles. FC ou Galaxy? FC. FC. É, É o a time, equipe que eu cubro aqui, conheço. Celção conhece bastante. E o time que tu achou mais difícil de jogar na MLS? O time que você observou e que estava dentro de campo e falou, pô, é muito qualificado esse time. Deixa eu ver. Minnesota. Grande time. São casquinha. São Pode, casca. pode soltar a sua, Celção. Não, eu falo, não, o tio Ben coloca o Steve Cheruno no bolso toda vez que vem jogar aqui. É impressionante como se você compara os dois treinadores, o tio Ben, ele tem sempre uma forma para vencer o Los Angeles FC. A minha pergunta é rápida, bro. Quem você prefere defender? Olha, quem você prefere defender hoje na MLS? Thomas Muller, Lionel Messi, Denis Boanga ou Difícil. Son Heung-min? Difícil, São 4 opções. Qual o pior? Qual foi o melhor de defender? O melhor? Eita. O mais Aí é fácil. difícil. Aí é difícil. Os caras são fenomenal, né? São Acho craques. difícil, né? Vamos dizer, mas são qual craques. o mais difícil, então? Vamos dizer, vai. Qual você não gostaria de ter que defender? É o Messi, né? É homem, né? Messi Não tem erro, ó quem tá Tem aqui. como, né? O cara tem que Homem sempre estar aqui. diferente, Eu não tenho nada de Messi, mas ele é o GOAT, né? O homem Tá é show, difícil. é o homem, velho. Mas é isso aí. A última pergunta que eu tenho é Copa do Mundo 2026. Quem é o campeão? Brasil? Sabia que você ia falar? Brasil, com certeza. E é isso aí. Até quase perdi o microfone aqui. Porque você não falasse, você ia falar qualquer outra coisa, eu Nada, não ia ficar Brasil. muito contente. Vai ser legal, cara. Se Vai ser quiser, legal. quem sabe eu por lá também. Brother, muito prazer em conhecê-lo. Uma carreira estelar já na Major League Soccer aqui, uma ascensão rápida. Sua, tem um rapazinho lá em Dallas, mesma coisa, né? O Ramiro, né? Todo mundo crescendo. É muito legal ver os brasileiros no Texas se despontando, né? O Texas se tornando a casa do Brasil na MLS.
Prazer, tudo de bom pra você, boa sorte agora, né, na antetemporada, né, 2 mesezinho de folga, né, vai ao Brasil? Sim, sim, eu vou ao Brasil. Ainda a Visitar gente a não sabe família e tal. quando vamos, mas visitar a família, e descansar um pouco e depois voltar focado para a temporada. Agradeço Muito também pelo obrigado. carinho de vocês e um abração. Um abração, um abraço para você, Felipinho, também, pelas grandes perguntas, pela agenda que você fez aqui pra gente, né? E pro Houston Dynamo, né, por proporcionar essa oportunidade para nós e para os nossos seguidores. Agradecemos aqui para todo mundo que segue a gente, né? E faz um favorzinho para nós, né? Faz a subscription lá no YouTube, que ajuda bastante. E a entrevista com o Felipe já vai aparecer também lá no X, no nosso canal, em breve. Um abração para todos e até a próxima, galera. Valeu! Um Valeu! abraço. Valeu.